Saudações, eu sou Felipe Coutinho, presidente da Associação dos Engenheiros da Petrobras, a AEPET. Eu gostaria de conversar com vocês sobre o novo ciclo extrativo do petróleo. Brasil e o ciclo extrativo do petróleo, uma nova colônia em pleno século XXI. Essa apresentação é sobre um artigo que eu escrevi que tem o mesmo nome. O Brasil, ele está submetido a uma exploração do tipo colonial. Não exatamente uma exploração colonial como se conhecia e como se conhece através dos livros da história, mas uma exploração do tipo colonial. E dessa vez é o ciclo extrativo e primário exportador do petróleo brasileiro. O petróleo do Brasil tem sido exportado em volumes recordes. Cerca de 1,2 milhões de barris de petróleo por dia têm sido exportados, e esse volume é equivalente a 45% da produção nacional, quase 50% da produção nacional, com uma tendência crescente. Existe relação entre o consumo de energia, o crescimento econômico e o desenvolvimento humano. O consumo per capita, quer dizer, o consumo por pessoa de energia no Brasil, ele é muito baixo. Quase 6 vezes menor em relação ao consumo per capita dos Estados Unidos e quase 5 vezes menor em comparação com a Noruega. Enquanto se exporta petróleo cru do Brasil, o país importa cada vez mais produtos refinados do petróleo. São importados cerca de 500 mil barris de derivados de petróleo por dia, a maior parte produzida nos Estados Unidos. A política de preços da Petrobras, desde 2016, é de paridade em relação aos preços dos combustíveis importados. A prática de preços mais altos que os custos de importação tem viabilizado a lucratividade da cadeia dos importadores. E a competitividade tem viabilizado a competitividade dos combustíveis importados, em especial dos Estados Unidos. Repetindo, praticando preços dos combustíveis no Brasil como se eles fossem importados, apesar de se encontrar, produzir e refinar o petróleo brasileiro no Brasil, a prática desses preços relativamente altos e, portanto, preços mais altos do que os custos que se tem ao importar combustíveis produzidos fora do Brasil, esses preços relativamente altos têm reduzido a competitividade dos preços dos combustíveis da Petrobras, viabilizado a lucratividade dos importadores e os combustíveis importados, a começar pelo diesel, deslocam os combustíveis produzidos no Brasil, deixando as refinarias da Petrobras com ociosidade de até 30% e ocupando o mercado brasileiro com esses combustíveis importados e relativamente mais caros do que aqueles que nós poderíamos produzir com o nosso petróleo através das nossas refinarias. O combustível brasileiro, então, mais caro, como eu disse, ele perde mercado para o importado, o que resulta na ociosidade das refinarias da Petrobras em até 1/4 da sua capacidade, chegando até a 30% em alguns períodos. O consumidor brasileiro paga preços vinculados ao petróleo no mercado internacional e à cotação do dólar, além dos custos estimados de importação. Apesar do petróleo ser produzido no Brasil e também de haver capacidade de refiná-lo aqui. Enquanto isso, a Petrobras perde mercado. De janeiro a julho de 2019, 82% do diesel que foi importado pelo Brasil foi produzido nos Estados Unidos. 82% do diesel importado foi produzido nos Estados Unidos. Da gasolina, 71%. E do etanol, que ocupa e disputa o mercado com a gasolina, 94%.
Nenhum país se desenvolveu exportando petróleo cru por multinacionais estrangeiras. E também, e muito menos, importando produtos refinados de países estrangeiros. Portanto, é preciso estancar essas veias dilaceradas do Brasil que incorrem nas perdas internacionais e na transferência do mercado brasileiro para produtos refinados de maior valor agregado estrangeiros. É preciso interromper esse novo ciclo do tipo colonial. Esse gráfico que eu apresento aqui, então até aqui eu apresentei a tese central desse artigo e desse trabalho. A partir de agora vou mostrar os dados que justificam e que embasam as afirmações que eu fiz anteriormente. Então esse primeiro gráfico, ele apresenta a variação do PIB em função do consumo da energia primária. Portanto, o crescimento econômico, ele depende do consumo de energia. Existe uma ótima correlação entre crescimento econômico medido pelo PIB e o consumo de energia. Em termos mundiais, esse gráfico apresenta essa correlação. Portanto, para crescer, é preciso consumir energia. Esse segundo gráfico, ele mostra a relação entre o índice de desenvolvimento humano, que é uma medida da qualidade de vida das pessoas, em função do consumo de energia por pessoa. Então aqui são apresentados diversos países e fica evidente que quanto maior o consumo de energia por pessoa, maiores são as possibilidades e melhores são as possibilidades de desenvolvimento humano medido pelo IDH. Portanto, para que haja melhores condições econômicas, de vida, sociais, de desenvolvimento, é necessário ter um consumo relativamente mais alto, e quanto maior, melhor, em termos de consumo de energia primária per capita. Agora, esse gráfico ele evidencia e compara o consumo de energia por pessoa em 1.000 toneladas de petróleo equivalente por milhões de pessoas. Compara esse consumo por pessoa em diversos países. Nesse gráfico fica evidente que o consumo de energia per capita brasileiro é muito baixo. Se há um adjetivo que possa qualificar esse consumo de energia per capita brasileiro, esse consumo ele é ridículo. Ele é um consumo ridículo. Como eu disse, 6 vezes menor que o dos Estados Unidos, 5 vezes menor que o da Noruega, também menor do que o da Argentina, e menor do que de todos esses países e muito próximo do consumo de energia paraguaio. Portanto, o Brasil ele precisa consumir mais energia para que tenha crescimento econômico e para garantir a vasta maioria dos brasileiros, dos 210 milhões de brasileiros que vivem aquém de condições dignas de vida, para que eles possam ter uma vida digna que merecem, é preciso consumir muito mais energia por pessoa. O nosso país, consumindo tão pouca energia, é um país de poucos. É um país de uma minoria. A grande maioria fica alijada das oportunidades de desenvolvimento, de crescimento humano, de trabalho com alta produtividade, na medida em que, para ter produtividade no trabalho, é preciso meios desenvolvidos de produção e consumo de energia. Sobre a importância dos combustíveis de origem fóssil, as fontes primárias de energia de origem fóssil. Muito se fala que esses combustíveis e essas fontes primárias estariam superadas ou seriam superadas no curto prazo. Os dados e as projeções dos melhores organismos, mais reconhecidos organismos internacionais, desmentem essa tese. Mostram que os combustíveis fósseis têm sido os mais importantes para o desenvolvimento da economia mundial e assim continuarão por muitos e muitos anos. Os fósseis, carvão, petróleo e gás natural respondem por mais de 80% da demanda desde 2000, sendo que em 2017 a participação se elevou para 80,8%. Portanto, maior do que de 2000.
a participação das energias de origem fóssil se manteve estável nos últimos 25 anos. É improvável que percam importância relativa nas próximas décadas, considerando a qualidade, a sua qualidade que é inferida através da sua flexibilidade, facilidade ao uso, densidade energética, confiabilidade e disponibilidade em termos de quantitativos. Com relação à política de preços da Petrobras, inaugurada desde 2016, nós percebemos que a política de preços ela causou ociosidade nas refinarias da Petrobras. E esse primeiro gráfico ele apresenta o preço relativo do diesel. O que é o preço relativo do diesel? Comparativo entre o preço do diesel aos produtores e consumidores no Brasil comparados com o preço do diesel no porto de Nova York. Então é um preço relativo, médio, quanto mais ou menos caro está o diesel vendido ao consumidor brasileiro e pago aos produtores e consumidores desse diesel, e também apresenta a ociosidade das refinarias da Petrobras. Então, desde 2014 até 2017, se percebe um aumento desse preço relativo do diesel. E, ao mesmo tempo, o aumento da ociosidade das refinarias da Petrobras. Então, apesar da Petrobras ter capacidade de produzir e refinar o diesel no Brasil a custos muito mais baixos em relação aos preços, que são os preços médios tanto aos produtores quanto aos importadores brasileiros no Brasil, apesar disso, com os preços relativamente mais altos, o mercado brasileiro ele é invadido pelos produtos importados, especialmente produzidos nos Estados Unidos, o diesel produzido nas refinarias da costa do Golfo nos Estados Unidos, e com isso as nossas refinarias ficam ociosas e o consumidor paga mais caro. Então a Petrobras ela produz e refina o petróleo nacional, mas desde 2016 adota preços equivalentes aos preços de importação. Com preços altos em relação ao custo de importação, o diesel encalha e o mercado é transferido aos importadores. Ociosidade das refinarias ela aumenta, existe a redução do processamento do petróleo e da produção, tanto do diesel quanto dos demais combustíveis nas refinarias brasileiras. Ao mesmo tempo, aumenta a exportação de petróleo cru. A elevação do preço do diesel no Brasil, ela tornou lucrativa e viabilizou a importação. Então, as refinarias da Petrobras elas alcançam até 1/4 da sua capacidade ociosa, às vezes mais do que isso. Ressaltando que a Petrobras ela processa 90% ou mais de 90% do seu petróleo produzido no Brasil. Existe plena compatibilidade das refinarias da Petrobras com o perfil do petróleo produzido hoje no Brasil, especialmente depois do crescimento da produção do pré-sal, que é um petróleo de alta qualidade, leve, que hoje representa mais de 50% da produção brasileira de petróleo. Então, compatível com as nossas refinarias, que são capazes de processar 90% ou mais de 90% da sua carga com petróleo nacional. Em 2018, então ali no gráfico eu mostrei de 2014 a 2017. Por quê? Porque em 2018 houve a greve dos caminhoneiros, e a partir da greve houve uma redução dos impostos em 16 centavos por litro do PIS/COFINS e a subvenção aos produtores e importadores de diesel de até 30 centavos por litro. Então, durante algum período, como uma reação à greve dos caminhoneiros, o governo reduziu os impostos sobre o diesel e concedeu uma subvenção que era variável e podia chegar até 30 centavos por litro do diesel aos produtores e importadores. Essa subvenção era desnecessária, porque a Petrobras tinha condições de abastecer o mercado com preços menores, porque os seus custos são muito mais baixos. Ela poderia se manter altamente lucrativa, recuperar o seu mercado
mesmo sem receber a subvenção aos produtores e importadores de diesel. Mas a subvenção foi concedida, a Petrobras e os importadores receberam essa subvenção durante boa parte do ano de 2018, a partir da greve, que foi em maio de 2018. A limitação do preço, então houve essa subvenção, redução dos impostos, e houve uma limitação dos preços aos produtores e importadores que foi compensada com essa subvenção. A ociosidade das refinarias da Petrobras, apesar disso, se manteve elevada em 24%, em termos anuais, do ano de 2018. Agora, chegando a 2019. De janeiro a julho de 2019, o preço médio do diesel aos produtores e importadores no Brasil, ela foi 25% superior ao preço internacional do diesel lá no porto de Nova York. Então, ainda 25% superior a esse preço médio de Nova York. Esse 25%, comparado com o gráfico que eu mostrei anteriormente, houve uma redução nessa sobrevalorização do diesel em comparação com o diesel, preço do diesel internacional. Apesar de reduzido essa diferença, nesses primeiros 7 meses do ano de 2019, ainda assim, esse preço mais alto ele é suficiente para viabilizar a entrada do diesel importado, em especial dos Estados Unidos, no mercado brasileiro, e ainda consegue esse diesel importado deslocar o diesel produzido pela Petrobras, e a ociosidade das refinarias da companhia no segundo trimestre de 2019 continuou alta em 24%, quer dizer, em quase 1/4% de capacidade de refino ociosa, reduzindo o processamento de petróleo, reduzindo a produção de diesel no Brasil, com custos muito mais baixos do que esses preços arbitrados em comparação com os preços dos importados e também todos os demais combustíveis. Então, como eu disse a vocês, ao mesmo tempo em que a política de preços de paridade em relação aos importados, ela viabilizou a importação e tornou as nossas refinarias ociosas, houve também, por conta disso e por conta do aumento da produção de petróleo cru, um aumento do excedente para exportação. Então, nesse gráfico, a gente observa a produção de petróleo, barris equivalentes de petróleo por dia, e a fração desse petróleo que é produzido no Brasil e exportado. Então, ao mesmo tempo em que se observa um aumento da produção do petróleo brasileiro, aumenta também a exportação. Então, a produção e exportação do petróleo cru brasileiro tem aumentado muito. Em 2013, foram produzidos 2,1 milhões de barris equivalentes de petróleo por dia, dos quais 19% foram exportados. Em 2019, de janeiro a julho, foram produzidos 2,7 milhões de barris, exportados quase 45%. Então é isso que eu chamo o ciclo primário exportador do nosso petróleo cru com características coloniais. Então, ao mesmo tempo, esse gráfico aqui mostra que ao mesmo tempo em que se houve a elevação da exportação do petróleo cru, houve também a elevação da importação de derivados. Aqui esse gráfico mostra, em termos líquidos, a exportação de petróleo cru, quer dizer, descontado o petróleo que precisa ser importado. Então, mais de 1 milhão, né, de barris por dia, em termos líquidos de petróleo cru, têm sido exportados. Também aumentado muito. Em 2013, a exportação líquida de petróleo cru, ela praticamente não houve, porque a importação foi residualmente maior do que a exportação, em 2013. Agora, nos 7 primeiros meses de 2019, os 6 primeiros meses, né, de janeiro a junho, a importação líquida do petróleo já superou 1 milhão de barris por dia, disparando. Então, ao mesmo tempo que aumenta a exportação de petróleo cru, tanto em termos absolutos como em termos líquidos, a importação líquida de derivados, quer dizer, a importação de derivados descontada da exportação de derivados, também tem disparado.
Então, a exportação de petróleo cru dispara e a importação de derivados também aumenta. A importação de refinados aumentou por 3 vezes entre 2013 e 2019, em termos líquidos. Em 2013, foram importados 160 mil, enquanto em 2019, de janeiro a junho, foram 482 mil barris equivalentes de petróleo em derivados. Boa parte dessa exportação de petróleo cru, ela tem sido feita por multinacionais estrangeiras, que têm produzido cada vez mais petróleo no Brasil. A elevação de exportação de petróleo cru, o aumento da importação dos refinados e a ociosidade das refinarias da Petrobras, ela foi acompanhada pela elevação da produção de petróleo por multinacionais estrangeiras. Em maio de 2019, a Petrobras foi responsável por 75% da produção nacional, 2,6 milhões de barris equivalentes de petróleo por dia. Aqui você tem petróleo e o gás natural. A Shell e a BG do Brasil, com produção de 427 mil barris, com 12%, foi a segunda maior produtora do petróleo brasileiro. Também a Petrogal Brasil foi a terceira, a Repsol Sinopec, seguida da Equinor e demais. Os números estão aqui no slide. Quais são os maiores importadores do petróleo cru que é exportado pelo Brasil? Para onde vai esse petróleo? A China e os Estados Unidos são os maiores importadores do petróleo cru brasileiro. Uma típica colônia extrativa e primário exportadora, ela fornece matérias-primas a países estrangeiros, sem agregar valor, e importa produtos, tecnologias e serviços valorizados. Exatamente num ciclo desse tipo, e dessa vez do petróleo, que o Brasil está ingressando. Em maio de 2019, foi exportado petróleo cru do Brasil para os seguintes países: 51% do petróleo foi exportado para a China, 21% para os Estados Unidos, seguidos do Uruguai, Chile, Espanha e outros. Da onde vem a importação dos combustíveis refinados para o Brasil? Em 2015, o diesel produzido nos Estados Unidos ele representava 41% do total que era importado pelo Brasil. Em 2019, de janeiro a julho, a fração do diesel importado dos Estados Unidos se elevou para 82% do total importado, que também se elevou. Se elevou dos 16.200 para mais de 25.500 toneladas por dia. Esse gráfico apresenta essa evolução do aumento, tanto da importação do diesel, quanto da participação do diesel produzido nos Estados Unidos, mostrando quem ganha com a política de preços praticada pela Petrobras desde 2016. A gasolina. Em 2015, a gasolina produzida nos Estados Unidos, que era importada para o Brasil, pelo Brasil, representou 23% do total. Em 2019, de janeiro a julho, a fração da gasolina importada pelo Brasil dos Estados Unidos se elevou, então, de 23% para 71% do total importado, que também se elevou, comparando 2015 para 2019, se elevou de 5.020 para 9.000, mais de 9.800 toneladas de gasolina sendo importadas por dia. O etanol. O etanol ele compete pelo mercado da gasolina, além de fazer parte da própria composição da gasolina no Brasil. A política de preços paritários aos de importação, como eu expliquei, causou elevação dos preços dos derivados produzidos no Brasil. Com isso, houve a redução da competitividade dos combustíveis brasileiros e a consequente ociosidade das refinarias da Petrobras, que continua até hoje. Então, reduziu-se tanto a produção quanto a competitividade da gasolina em relação ao etanol. O etanol tanto produzido no Brasil quanto o importado. Entre 2015 e 2019 de janeiro a julho, a importação de etanol subiu, se elevou de 1.048 para 3.693 toneladas por dia. E a fração importada dos Estados Unidos se manteve sempre alta, acima dos 90%,
94%. Então, combustíveis produzidos nos Estados Unidos, eles são trazidos ao Brasil por multinacionais estrangeiras da logística e distribuídos no país, em boa parte, por concorrentes da Petrobras. A Petrobras, ela perde mercado com a redução da sua participação. O consumidor, a Petrobras perde resultado empresarial com a redução da sua participação no mercado. O consumidor paga mais caro, desnecessariamente, com alinhamento aos preços internacionais do petróleo, na verdade, aos preços paritários de importação e a cotação do câmbio. Em 2014, foram produzidos quase 50 milhões de metros cúbicos de diesel no Brasil. Então, essa é uma capacidade demonstrada da capacidade das nossas refinarias. 50 milhões de metros cúbicos já foram produzidos por ano em 2014. A produção nacional do diesel ela foi reduzida em 16% para menos de 42 milhões de metros cúbicos por ano, aliás, em 2018. A Petrobras pode praticar preços inferiores aos paritários de importação e obter melhores resultados empresariais com a recuperação do mercado brasileiro e a maior utilização da sua capacidade de refino. Somente a Petrobras consegue suprir o mercado doméstico de derivados com preços abaixo do paritário de importação e ainda assim obter resultados compatíveis com a indústria internacional. Por quê? Porque a Petrobras é uma companhia integrada verticalmente e nacionalmente, altamente eficiente, que consegue produzir combustíveis a custos baixos e de alta qualidade. Então, essa condição da Petrobras, de ter eficiência e baixo custo, que permite com que a Petrobras pratique preços mais baixos do que esses preços de importação do combustível importado, e ainda assim ser altamente lucrativa, garantindo a realização dos investimentos necessários e a administração da sua dívida e todos os demais gastos da empresa. No entanto, a política de preços dos combustíveis e a privatização das refinarias da Petrobras, ela pode impedir que a Petrobras exerça o seu potencial competitivo para se fortalecer e impulsionar a economia nacional com seu abastecimento aos menores custos possíveis. Caso o objetivo da Petrobras fosse abastecimento do mercado brasileiro aos menores custos possíveis, poderia haver uma redução significativa dos preços aos consumidores brasileiros. Basta se arbitrar, se determinar um objetivo para a Petrobras que seja um objetivo compatível de uma empresa estatal em qualquer parte do mundo. As empresas estatais no mundo não objetivam única e somente a maximização dos lucros e do valor para o acionista no curto prazo. Esse tipo de objetivo é o objetivo de companhias privadas, com ações negociadas em bolsa. Todo mundo, a maior parte das companhias de petróleo, as maiores petrolíferas são estatais. Das 25 maiores petrolíferas do mundo, 19 são estatais. E as empresas estatais têm diversos objetivos, que vão muito além da geração de valor para o acionista. Um dos principais objetivos é o abastecimento do mercado aos menores custos. Outro objetivo é o desenvolvimento econômico nacional, com políticas de investimento com alto conteúdo local, desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento de fornecedores, apoio à pesquisa e desenvolvimento com os centros de pesquisa nacionais e as universidades. Esses, entre outros, são objetivos típicos das empresas estatais de petróleo em todo o mundo e é a razão da sua existência. Basta a Petrobras ter objetivos compatíveis com uma empresa estatal para que os combustíveis no Brasil tenham redução significativa dos seus preços, preservando a capacidade empresarial da companhia, considerando seus baixíssimos custos. Outro problema que é relativo a esse novo ciclo extrativo e primário exportador do petróleo cru brasileiro é consequência da aceleração dos leilões de petróleo. Essa aceleração da realização dos leilões de petróleo promovem e viabilizam a aceleração da exploração, produção e exportação do petróleo cru brasileiro, em boa parte por multinacionais estrangeiras. Esse gráfico, eu peço atenção, ele mostra o volume recuperável de petróleo estimado por nós do pré-sal sob o regime de partilha, nos 5 primeiros leilões,
e no regime da cessão onerosa. Então mostra nos períodos do governo Dilma Rousseff e do governo Temer os volumes que foram concedidos para a Petrobras e para as principais companhias de petróleo do mundo que têm atuado aqui no Brasil. Então o início do ciclo primário exportador do tipo colonial se dá justamente no primeiro leilão de partilha, no leilão de Libra, ainda no governo da Dilma Rousseff. Então, somado o primeiro leilão de partilha com a cessão onerosa, a Petrobras, você tem essas barras azuis, onde a Petrobras ela detinha cerca de 60% do volume total recuperável, estimado da ordem de 27 bilhões de barris. Não, 27 não, naquela época 15 bilhões de barris. Primeira sessão onerosa, a sessão onerosa e o primeiro leilão de partilha, no total de 15 bilhões de barris estimados, de volume recuperável, a Petrobras detinha 60% e as multinacionais já alcançavam 40%, volume significativo. Esse quadro se tornou ainda mais desnacionalizante a partir dos 4 leilões de partilha realizados no governo Michel Temer. E aí se inverteu a proporção do acesso às reservas brasileiras do pré-sal. A Petrobras se limitando a 40% e as multinacionais estrangeiras alcançando 60%. Vamos ver esses números aqui com um pouco mais de detalhe. Então, no período da Dilma Rousseff, houve o primeiro leilão de partilha e a cessão onerosa dos 5 bilhões de barris da União para a Petrobras. Estimamos que dessas reservas recuperáveis da ordem de 15 bilhões de barris, a Petrobras detinha 60% dos volumes recuperáveis. As multinacionais privadas, Shell e Total, alcançavam 26%, quase 27%, as estatais chinesas 13,3%, esse total estimado de 15 bilhões de barris equivalentes de petróleo. No período do Michel Temer, foram realizados 4 leilões de partilha. Aqui se acelerou um processo que já tinha sido iniciado, um processo primário exportador de característica desnacionalizante. A Petrobras, durante esse período, garantiu apenas 17,4% do volume leiloado nesses 4 leilões. As multinacionais de capital privado negociadas em bolsa, Shell, BP, Total, ExxonMobil, Chevron e Petrogal, alcançaram quase 55% desse volume. A estatal norueguesa, 10%, quase 11%. As estatais chinesas também com quase 10%, colombianas, do Catar. E o volume total estimado, concedido durante o período do Michel Temer, estimamos em 12,21 bilhões de barris equivalentes de petróleo. Então, somando esses volumes recuperáveis, dos 5 leilões de partilha e da sessão onerosa, temos um total estimado de volume recuperável de mais de 27 bilhões de barris, sendo que a maior parte alienado a multinacionais privadas e estatais estrangeiras, quase 60%, enquanto a Petrobras garante acesso a 41%. O volume recuperável estimado cedido onerosamente para a Petrobras, somado aos concedidos nos 5 primeiros leilões de partilha, alcança então esses 27 bilhões de barris equivalentes de petróleo. Esse volume é grande ou é pequeno? Ele é razoável? Como podemos comparar a grandeza desse volume alienado aí, concedido nesse início do desenvolvimento do pré-sal? Esse volume, ele comparado com as reservas nacionais provadas, ele representa a 15ª maior reserva internacional. Então, equivalente à 15ª maior reserva internacional, foi alienado em 5 leilões de partilha na sessão onerosa. Então, mais do que 2 vezes maior do que a atual reserva provada do Brasil, que é da ordem de 13 bilhões de barris. Também, esses 27 bilhões, ele é mais do que 2 vezes a reserva atual da Argélia, mais do que 3 vezes maior do que as reservas de Angola, do Equador, do México, do Azerbaijão, e mais do que 4 vezes a atual reserva provada da Noruega. Então agora vamos falar dos novos leilões. Então está previsto por esse governo, pelo governo atual, pelo governo Jair Bolsonaro, está previsto a realização de leilões do excedente da sessão onerosa e a 6ª rodada de partilha. Então, apesar desse expressivo volume
do pré-sal que já foi concedido, tanto na seção onerosa quanto nos 5 primeiros leilões, desses mais de 25 bilhões de barris que já foram concedidos, estão em desenvolvimento, ainda se planeja a realização desses 2 leilões, do excedente da seção onerosa e da 6ª rodada. Apesar desses significativos volumes já estarem em desenvolvimento e do Brasil está exportando, como nós vimos, mais de 1 milhão de barris de petróleo por dia, numa tendência crescente, representando 45% da produção nacional hoje, com uma tendência de crescer. Então, esses novos leilões que estão previstos, eles estão previstos apesar dessa corrente de exportação de petróleo cru de mais de 1 milhão de barris por dia. Então não se justifica você tendo um volume de mais de 27 bilhões de barris do pré-sal já em desenvolvimento, não justifica você acelerar a realização de novos leilões e com isso você acelerar o ciclo primário exportador do petróleo cru brasileiro numa fração cada vez maior por multinacionais estrangeiras. Nenhum país se desenvolveu exportando petróleo cru por multinacional estrangeira e importando produtos refinados e outros de maior valor agregado de países estrangeiros. Então essa experiência não existe no mundo e o Brasil está entrando de uma forma acelerada num ciclo do tipo colonial e primário exportador do petróleo cru brasileiro, perdendo uma oportunidade única, porque uma vez esgotados esses recursos, não haverá uma segunda oportunidade. Então estima-se, que no excedente da seção onerosa, que se pretende leiloar, exista até 15 bilhões de barris equivalentes de petróleo por dia. Além, é claro, da 6ª rodada, que é preciso estimar quais são os valores, quais são os volumes recuperáveis que vão estar em jogo na 6ª rodada. Então, para justificar esse ciclo extrativo, primário exportador do petróleo, foi criado um mito. O mito da Petrobras quebrada. A partir do mito da Petrobras quebrada, se criou a falácia da necessidade da privatização dos ativos da Petrobras para a redução da sua dívida. E a lenda de que o petróleo brevemente se tornaria um mico, ou seja, se tornaria um recurso sem valor. Então, através desse mito, dessa falácia e dessa lenda, repetido tantas vezes nos meios de comunicação hegemônicos e controlados pelo capital, subordinados ao capital internacional, repetiu-se que a Petrobras estava quebrada, repetiu-se que a sua dívida era muito grande, que a única solução para a administração da sua dívida seria a privatização dos seus ativos, das suas refinarias, dos seus direitos sobre a exploração do petróleo, das suas malhas de gasodutos, da distribuidora da Petrobras. E além de tudo isso, para tentar justificar perante a opinião pública que era preciso rifar o petróleo brasileiro, tenta-se convencer a população de que o petróleo não tem valor e que em breve não vai valer mais nada. Tudo isso é uma construção da ignorância sobre a Petrobras e sobre o petróleo brasileiro, em especial do pré-sal. Tantas mentiras já foram faladas sobre o pré-sal, que o pré-sal só existia na cabeça dos políticos, que o pré-sal era caro demais para se produzir, que os brasileiros não teriam tecnologia nem capacidade gerencial para viabilizar a produção do pré-sal. O pré-sal já é uma realidade, quase 60% da produção brasileira do pré-sal já é uma realidade hoje. O Brasil é superavitário, existe uma exportação excessiva do petróleo cru brasileiro, uma exportação lesiva, criminosa do petróleo brasileiro, considerando que o nosso consumo de energia ele é ridículo. Então, exportar essa quantidade de petróleo cru e, através da política de preços, possibilitar a invasão do mercado brasileiro por produtos refinados nos Estados Unidos, são atos lesivos contra a nossa soberania, contra a nossa pátria, contra a economia nacional, contra a economia popular, contra a Petrobras. Então é isso que está em jogo. Nós já demonstramos que a Petrobras nunca esteve quebrada, nós já mostramos que para a redução da dívida não foi necessário privatizar os ativos. Da redução da dívida da Petrobras de 2014 a 2018, a redução da dívida em 44 bilhões, 33 bilhões veio do caixa da Petrobras. Apenas 25% da redução da dívida foi originada pela entrada de recursos em caixa das privatizações. As privatizações vão trazer muito mais prejuízo para a Petrobras do que a
pretensa redução e antecipação da redução da dívida. A Petrobras está pagando aluguéis caríssimos para poder utilizar os seus gasodutos que foram privatizados. A BR Distribuidora, altamente lucrativa, livre dos riscos da variação do preço do petróleo, assim como também a operação das malhas de gasodutos. Todos esses recursos estratégicos para eliminar os riscos empresariais que qualquer empresa de petróleo tem. Elas não podem ficar vulneráveis à variação do preço do petróleo. Em especial no Brasil, vulnerável à Petrobras à variação do câmbio. Para que a Petrobras não fique vulnerável à variação do câmbio nem à variação do petróleo, os seus resultados, ela precisa de ativos que estejam imunes a essas variações. E esses ativos são os primeiros que estão sendo vendidos. As malhas de gasodutos construídas pela Petrobras, bilhões de dólares, anos de trabalho. A BR Distribuidora, a nossa marca, gera resultado que nem um relógio. Foi entregue. Além dos campos de petróleo e das refinarias que se pretende privatizar. Metade da capacidade de refino do Brasil e da Petrobras. Então isso é submeter a Petrobras a riscos desnecessários. Isso é colocar o consumidor brasileiro submetido aos preços internacionais, aos preços de importação, como se a gente nunca tivesse criado e desenvolvido a Petrobras, como se nunca tivéssemos descoberto o petróleo no Brasil, como se não tivéssemos desenvolvido tecnologia com capacidade de trabalho próprios. Como se nada disso tivesse acontecido, como se o nosso povo ainda tivesse submetido ao cartel das multinacionais do petróleo como antes da década de 50. Praticar preços paritários de importação é submeter o povo brasileiro à condição anterior da criação da Petrobras. Então é isso que está acontecendo hoje. As estatais elas já são 19 entre as 25 maiores empresas de petróleo e gás natural. As estatais controlam 90% das reservas mundiais de petróleo e gás. Controlam 75% da produção mundial. A venda de ativos da Petrobras, a venda dos ativos da Petrobras, elas não se justificam pela redução do endividamento. E elas estão na contramão com o aumento da integração vertical e também da internacionalização das companhias de petróleo, sejam elas estatais ou privadas. Nenhum país se desenvolveu exportando petróleo cru por multinacionais estrangeiras e importando produtos refinados. Não vai ser o Brasil primeiro. Ainda sofremos as consequências da nossa herança colonial. As classes dominantes do Brasil, elas são acostumadas a viver em subserviência aos interesses da metrópole. Um dia foi Portugal, depois foi a Inglaterra, agora os Estados Unidos. A cultura dessa fração da sociedade, a classe dominante, a cultura da classe dominante brasileira, ela é mimética. Eles copiam valores e visões de mundo que vem de fora. Eles estranham o Brasil. A indústria do petróleo, na qual o consenso já é lugar comum, as consequências podem ser ainda mais deletérias para o Brasil. O governo federal ele não dispõe de uma política para o controle da produção e da exportação do petróleo brasileiro. Não conhece todo o potencial das reservas do pré-sal, mas apressa os leilões das áreas que podem conter dezenas de bilhões de barris de petróleo, apenas para cobrir déficits fiscais. Essa política poderá levar ao esgotamento prematuro das reservas nacionais. É necessário investir na delimitação das jazidas e na definição das reservas do pré-sal como condição para definir a extensão das concessões. O petróleo produzido ele deve ser direcionado prioritariamente para uso interno e para a produção de derivados pelo Parque de Refino Nacional. A exportação ela deve ser residual. O que pode desenvolver o Brasil, um país continental com mais de 200 milhões de habitantes e um consumo de energia ridículo, o que pode desenvolver o Brasil é o consumo do petróleo, é a agregação de valor ao petróleo, é a distribuição da renda petroleira, com políticas de investimento e de conteúdo local e com combustíveis baratos, para poder aumentar a produtividade do trabalho no Brasil e a competitividade da nossa indústria e da nossa economia como um todo. O objetivo do planejamento da produção deve ser a segurança energética nacional e o abastecimento aos menores custos possíveis. A natureza e o trabalho de gerações de brasileiros
nos deram a grande oportunidade que é o petróleo do pré-sal. Precisamos ser capazes de empreender um projeto soberano para, desta vez, usar as riquezas naturais brasileiras em benefício da maioria da população. Eu quero pedir a todos que compartilhem esse vídeo com essa palestra, mas também conheçam o artigo na qual a palestra se baseou, o artigo Brasil e o ciclo extrativo do petróleo, Nova Colônia em pleno século XXI. Conheçam o site da EPET, se inscrevam na nossa mala direta, o EPET Direto, se inscrevam no canal da EPET no Telegram. Espero que tenhamos outras oportunidades. Um abraço a todos.